A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma meditação aqui. E essa meditação é sobre antes até das coisas serem criadas, né? No Gênesis, como a gente tem meditado muito no Gênesis, mas vamos começar com alguns textos aqui, não do Gênesis, mas que falam do Gênesis. E nada se descarta, nada na palavra de Deus é por acaso, nada é sem um propósito, nada fica solto. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, Deus tem tudo determinado, certinho. Desculpem um pouco a garganta, tá? Mas vamos aqui meditarmos agora no texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. E João começa assim o texto, diz assim o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João começa o texto falando do Verbo e, seguindo o texto aqui, ele vai dizer que o Verbo se fez carne, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava com Deus no princípio. Está falando de Gênesis 1. Lá quando Deus estava formando tudo, mas interessante é que antes mesmo de Deus começar a formar, já tinha o Verbo. E o Verbo, a ação, né? Quer dizer que ele estava com Deus e existia com Deus. Quem? O Filho. Jesus, o Filho de Deus. O nome Jesus só passou a ser pronunciado quando o anjo chegou para Maria e falou que ela daria à luz a um filho e deveria pôr o nome dele de Jesus. Mas desde o princípio, o Filho de Deus já estava com Deus. Um outro texto aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também, esse aqui está no Evangelho de João. Vamos ver agora a carta que o apóstolo Paulo, né, que foi um apóstolo que veio depois a começar a falar do Senhor. Não foi dos apóstolos iniciais que estiveram ali, os 12 aprendendo com Cristo, mas ele depois, ele muito estudado, o apóstolo Paulo, ele sabia toda a escritura, toda, ele era muito estudado, aos pés de Gamaliel, que também era muito renomado nas escrituras, então sabia muito, mas ele não estava ligando uma coisa a outra. Depois que ele viu e conheceu Jesus, na verdade ele não chegou a ver que era Jesus, mas no caminho para Damasco, aquela luz que apareceu para ele deixou ele cego. E ele perguntou quem é. Sou Jesus a quem você persegue. Ele perseguia aos cristãos, ele perseguia a Cristo, porque pelos fariseus, Cristo era blasfemo. Estava blasfemando contra Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele estava com o coração em Deus, mas ele não estava ligando uma coisa na outra. Ele sabia, para ele estava defendendo as escrituras, mas depois que ele tomou ciência de que o Messias de quem falava as escrituras era Cristo, aí ele fez besteira. E agora, Senhor, me perdoa. E aí ele passou de perseguidor a ser perseguido. E aí ele pegou todo aquele conhecimento das escrituras, mais tudo que ele tinha ligado ali dos ensinamentos de Cristo, tudo que Cristo tinha passado, ele juntou uma coisa na outra e pum. E aí ele consolidou muitas coisas. E aqui na carta que ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, vamos ler do 13 até o 17, diz assim: Ele nos libertou, ele quem? Jesus Cristo. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Isso aqui é importante, é a imagem do Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação. Essa parte, o primogênito de toda a criação, é muito importante, porque se tem a criação, toda a criação, e tem o primogênito, quer dizer que ele foi o primeiro de toda a criação. E a gente vai meditar nisso aqui também. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o apóstolo Paulo, também conhecedor das Escrituras, sabia de tudo isso e escreveu na sua carta aqui aos Colossenses sobre isso. E ainda disse que ele é o primogênito de toda a criação. Agora, da onde que Pedro e Paulo tiraram isso? Vamos lá no livro de Provérbios, no qual escreveu Salomão, que foi o homem mais sábio abaixo de Cristo, né? Que a sabedoria de Cristo é sem igual. E ele, Salomão, recebeu muito profundamente ali uma inspiração divina para escrever esse texto. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. Deixa eu achar aqui. E Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. Aqui Salomão, ele também conhecia os escritos, tá? E aqui ele recebeu uma inspiração muito, assim, incrível. O Espírito Santo ali com ele, para ele ter escrito isso daqui. E ele se refere aqui à sabedoria, porque ele pediu sabedoria a Deus. Mas a sabedoria de quem ele fala aqui é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria é a sabedoria de Deus, que estava com Deus e que era Deus. Está falando do próprio Filho, a imagem do Deus invisível, aquele que foi o primogênito de toda a criação. E diz assim, Provérbios 8, a partir do versículo 22. Só um minutinho. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 24. Antes de haver abismo eu nasci, antes de ainda haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra. Não existia a terra ainda. Nem ampliações, que é um firmamento e aquelas ampliações do firmamento. O firmamento é os céus. As ampliações do firmamento é o quê? É o espaço sideral, onde ele criou as estrelas e os astros. Nem sequer o princípio do pó do mundo. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte, sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem o seu limite, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia
as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Mas aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui Salomão fala sobre sabedoria e a verdadeira sabedoria, que é o Filho de Deus, de onde vem toda a verdadeira sabedoria. Quando ele pede sabedoria a Deus, Deus concede sabedoria profunda. Sabedoria vinda de Deus mesmo. E inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Desculpa pela tosse, tá? Tô tossindo um pouquinho às vezes. Ele disserta aqui sobre sabedoria de uma maneira tão profunda que a gente vê aqui ele falando sobre Cristo, praticamente o Espírito Santo de Deus sobre ele, ali de uma forma no consciente, de uma maneira a conceder um entendimento tão grande a ele, que ele colocou isso no papel, relatando como o próprio Cristo, desde antes já vê o princípio do pó da terra. E quando a gente pega o que o apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo Pedro fala, a gente enxerga que eles avaliaram as escrituras também, porque isso aqui foi escrito antes de João, foi escrito antes de Paulo, até mesmo antes de Cristo vir na Terra, porque esse período do Antigo Testamento é antes de Cristo vir, mas tudo é um propósito de Deus, desde a criação do mundo, tudo tem propósito de Deus, e nada é por acaso. Aí observamos que Deus é Espírito, e não existe matéria, não existe nada físico ainda, mas ele vai criar. E qual é a primeira coisa que ele cria? A imagem do Filho. A imagem, mas o Filho já não existia? Sim. Mas em espírito com o Pai, o Verbo com o Pai, ele e o Pai já existiam. Mas para o mundo que havia ali, todo esse propósito de criar o nosso mundo, tudo no nosso mundo aqui, que nós vemos, o nosso corpo, tudo que a gente toca, a mesa, as paredes, tudo, as árvores, até o ar. Tudo isso é físico, isso é matéria. A gente aprende isso na escola. A luz, a gente não toca na luz, mas a luz está aqui, a luz é física. Não existe a velocidade da luz? Não tem que a velocidade é igual ao espaço vezes tempo? Não são elementos físicos, e tudo isso Deus não criou no Gênesis, a gente vê Deus criando isso tudo. E a primeira coisa física que ele cria é a imagem do Filho, é o modelo. Ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. Antes de haver qualquer coisa, ele já existia. E o modelo que foi feito ali, o Filho. E o Filho esteve com o Pai traçando tudo, sendo arquiteto de tudo, se divertindo, criando um mundo habitável. E a maior de toda a criação de Deus somos nós, homens e mulheres, a humanidade. E de repente, quando tudo está ali criado, formado, o mundo, aí ele olha para a Terra e pega esse modelo como se fosse uma forma, mesmo. Se a gente comparar assim com os nossos dias, vamos usar assim dessa forma de parábola, com comparações. O próprio Jesus, ele sempre ensinou por parábolas. E a imagem do Filho como modelo, e ele pega aquilo dali, aquele modelo, na terra, vai lá e coloca ali na terra. O modelo como se fosse uma forma. E ali ele pega aquela terra toda naquela forma e vai detalhando, imagem e semelhança. Vamos fazer o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Porque o Filho não é a imagem do Deus invisível, que é Espírito? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? E a imagem do Deus invisível não é a imagem e semelhança do Pai no Filho? E se o Filho é o modelo para criar o homem conforme a imagem e semelhança do Deus Pai e do Deus Filho,
façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. A forma na terra e vai ali Deus, né, formando o homem com base naquele modelo e sopra fôlego de vida nas suas narinas. Do barro se formou o corpo físico e o sopro, alma e espírito. E o ser humano composto de 3 partes: corpo, a alma e espírito. Nosso corpo físico é o qual nós temos aqui, a nossa alma, que é o centro do nosso ser, o nosso intelecto, aonde reside todas as emoções, todos os desejos, todas as vontades, todas as memórias, na alma. E a alma controla a mente e a mente controla o corpo. E o nosso espírito é a ligação do nosso ser material com o espiritual, porque nós somos seres tanto físicos quanto espirituais. E nossa ligação com Deus em espírito se dá através do nosso espírito com o mundo espiritual. Então nós temos interação tanto com o mundo físico através do corpo e dos sentidos do nosso corpo, visão, paladar, tato, olfato, tudo a gente sente, a gente toca e os sensores do nosso corpo captam as sensações físicas, elas internalizam para a gente, processa na mente e chega na alma. E a gente vai pensando, vai reagindo com o mundo físico, mas também tem uma reação com o mundo espiritual. Quando oramos a Deus, oramos no nosso espírito, através do Espírito Santo que liga com o Espírito de Deus. E aí Deus nos responde. O mundo espiritual, ele impacta no mundo físico. A gente consegue ver, até em batalha, Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 10, quando estava orando às margens do rio Tigre, ele estava orando no mundo físico, ligando, né, a sua alma, raciocinando, pensando, processando, jogando para o espírito com Deus. E Deus respondeu, Deus Espírito. E respondeu no mundo espiritual, houve uma batalha, demorou ali 21 dias, porque houve um embate do arcanjo Gabriel com o principado da Pérsia, até que se levantou o arcanjo Miguel, né, tomou frente no combate e o arcanjo Gabriel conseguiu chegar. A batalha espiritual. Então a gente tem essas batalhas espirituais, a gente só não sabe. Quando a gente não sabe assim a princípio, porque quando a gente nasce a gente aprende do mundo físico. E é fácil aprender do mundo físico. A gente aprende, o bebezinho, quando nasce, ele já começa a olhar, começa a ouvir, e aí ele começa a captar tudo aquilo. Ouve os pais falando, vê os pais, né, começa a rir, brincar. Aí ele aprende a falar como? Ouvindo. Aprendeu do mundo físico. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Quando a gente medita na palavra de Deus, através do Espírito Santo, nós pedimos sabedoria a Deus. Não é só texto, não é só uma história. Há todo um ensino de sabedoria. Isso que Salomão escreveu aqui é sabedoria profunda. E da onde vem isso? De Deus. E Deus nos faz saber isso através da sua palavra. Quando meditamos na palavra de Deus, mais a gente absorve, mais a gente alimenta a alma, mais fortalecemos o nosso ser, corpo, alma e espírito. Da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento físico para se manter vivo, a nossa alma precisa do alimento espiritual. É isso que eu gostaria de meditar aqui agora com os irmãos, passar essa meditação com os irmãos, né? E que a gente possa cada vez mais crescer em graça, em conhecimento, em espírito, em verdade, unidos. E sempre meditando, porque aqui tem muita coisa profunda. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, que possamos meditar juntos na palavra do Senhor a todo momento, nos unirmos, amar uns aos outros como Deus nos ama, ensinando, procurando compartilhar. É sempre muito bom ouvir também da palavra de Deus. Eu também tenho buscado ouvir muito, porque ouvindo a gente aprende, mas aonde a gente busca o verdadeiro esclarecimento é na palavra, porque tem muitos enganos por aí, principalmente algumas coisas sendo faladas na palavra que contrariam a palavra, até chega a fazer sentido a princípio, mas contrariam. E quando a gente medita aqui, a gente tem a verdadeira sabedoria.
E é isso, irmãos. Gostaria de orar aqui agora, que Deus possa estar abençoando, tá, cada um. Vamos orar e ore aí também, e essa oração, através dela, que Deus possa abençoar todos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito por nós, que já fez e que ainda está fazendo. Seja com cada um que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor, que está aqui meditando, Senhor, na Tua Palavra, que possamos meditar cada vez mais, Senhor, absorver cada vez mais o Seu conhecimento. Obrigado por tudo, Pai. Ser conosco, ser com cada lar aqui representado, cada família, cada casamento, Pai. Seja com a saúde, seja com o trabalho, seja com as finanças, seja com a vida sentimental, seja com tudo, Pai, com tudo. Abençoe a todos, Pai. Em meio às lutas e às dificuldades, que o Senhor nos deixa claro que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu, e que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, irmãos, e fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém?